E vocês podem estar se perguntando, o que tem a ver Nossa Senhora Aparecida com os servos de Maria? Historicamente, eu ao menos não tenho conhecimento de nenhum vínculo da nossa província, da nossa ordem, com a devoção a Nossa Senhora Aparecida, nem uma ligação mais estreita de serviço e comunhão com o Santuário Nacional. Embora a nossa sede provincial esteja tão próxima de Aparecida. Mas, como somos servos de Maria e dizem as nossas constituições, a Virgem Maria é a imagem guia dos seus servos, qualquer imagem, qualquer representação iconográfica, imagética de Nossa Senhora deve chamar a nossa atenção. E a mim especialmente me chamou a atenção ao longo dos últimos anos de estudos na graduação em teologia, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E tive a graça de concluir os estudos de graduação no ano dos 300 anos de Aparecida. Por isso, a minha escolha para trabalho de conclusão de curso e agora na sequência deste curso de mestrado é sobre o tema Aparecida, e até então eu não tinha me atido a colocar e a lançar um olhar servita sobre a padroeira do Brasil. Por isso, também este congresso me desafia a olhar como servo de Maria para a Mãe Aparecida. É claro que ao longo dos estudos, das pesquisas, eu já venho fazendo isso, mas agora se faz necessário uma aproximação cada vez mais estreita entre nós e Nossa Senhora Aparecida. Por algumas razões. Em primeiro lugar, nós iniciamos este tempo de preparação para o jubileu nos 300 anos de Aparecida. 100 anos de presença no Brasil nós vamos completar em 2020 e vejam que graça, os 3 anos de preparação que antecedem o jubileu do ano de 2020 começam no ano dos 300 anos de Aparecida. É um primeiro sinal que nos convida a nós como servos a voltar o nosso olhar para ela, para a sua imagem. Segunda razão, eu diria, na sequência dos 300 anos de Aparecida, vamos para o segundo ano de preparação para o jubileu de 2020 e celebramos um ano mariano nacional que nasce, aliás, um ano mariano provincial que nasce do ano mariano nacional, que brota dele. E em terceiro lugar, porque na imagem de Aparecida há um único detalhe que eu quero explorar nesses minutos, que deve chamar toda a nossa atenção especial de servos, de servas. É o olhar da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O olhar. Se nós olharmos para aquela imagem pequenina de barro terracota de 300 anos, e eu digo a imagem original e as reproduções fiéis à imagem original. Se nós olharmos para aquela imagem de barro de aproximadamente 38 centímetros de terracota oca, que apareceu nas águas do Rio Paraíba no ano de 1717, em um mês de outubro, nós vamos perceber que há um detalhe daquela iconografia diferente de qualquer outra imagem de Maria. Entre tantos detalhes daquela imagem que é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, tão conhecida, venerada já muito antes de Aparecida surgir nas águas, no Brasil inteiro, desde Portugal, aquela imagem tem um detalhe. No seu rosto. Se nós olharmos bem para a imagem original, e isso é quase impossível de ver, porque ela está a uma distância tão alta dos olhos e a sua estatura é tão pequena, nós vamos perceber que os olhos da imagem de Nossa Senhora estão fechados. Não se vê o globo ocular.
Dionísio, por favor, pode projetar. Aqui, então, a preparação para o centenário acontece, inicia nos 300 anos de Aparecida. Nós nos encontramos aqui em Minas Gerais, com a padroeira Nossa Senhora da Piedade, que completou 250 anos de peregrinação ao santuário, que nós vamos visitar no domingo. No ano passado, 2 jubileus marianos no Brasil. Um, claro, mais destacado, porque era nacional, e um outro a nível regional. E no mesmo ano passado também, os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, é mais próxima aos servos, porque afinal, nesta imagem nós contemplamos a sexta dor da coroa de Nossa Senhora das Dores. Pode passar adiante. Pode passar as outras duas. Mais uma. Isso. Pode deixar aí. Então, olhando para a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, eu a projetei bem grande para que nós possamos ver os olhos. Os olhos estão fechados. Os olhos da imagem não encaram nem olham diretamente para o seu interlocutor, para o devoto, para o fiel. Mas aqueles olhos estão voltados para o seu interior. Como se trata de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, toda imagem da Conceição, ela está grávida. Se nós olharmos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela tem um ventre bem salientado. O porte da imagem é empinada. Ela fica empinadinha assim, e o ventre salientado, além dessa fita amarrada à cintura, que é sinal na iconografia da gravidez. Então Maria, na imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela está voltada para dentro do seu interior, porque ela contempla o mistério do Verbo encarnado, que ela gera, que ela gesta no seu ventre. Ela olha para dentro de si mesma, ela se volta para o Cristo. E vejam que interessante, as hipóteses quanto à fabricação, confecção da imagem, muito provavelmente se trata, e nós sabemos, ela foi esculpida pelas mãos de um monge, por volta do ano de 1600 e tantos. E nós sabemos que a vida monástica e também a nossa origem, ela tem uma forte conotação monástica, porque os 7 vão procurar o alto do Monte Cenário para a vida contemplativa. Eles deixam a cidade de Florença, deixam os muros da cidade de Florença para subir ao alto do monte em busca da contemplação. E aí nós começamos a perceber o quanto a Aparecida tem a ver conosco. Porque esta é uma imagem de uma mulher que está contemplando o mistério do Verbo. É uma imagem de uma mulher que está bebendo do amor divino. É a imagem de uma mulher repleta do Espírito Santo. É uma imagem trinitária. E vejam que bonito, o nosso congresso é preparado em chave trinitária. Ano do Pai, 2017. Ano do Filho com Maria, 2018. Ano do Espírito Santo, em 2019, e o grande jubileu de 2020 com a Trindade Santa. E é uma imagem da Santíssima Trindade. Se vocês perceberem também, ela tem 3 broches aqui na testa, que indicam que ela é rainha, mas ao mesmo tempo, esses 3 broches reais indicam que ela é repleta do Espírito Santo, em todo o seu corpo, em todo o seu ser. Também há aqui outros 2 botões de rosa que, junto com o broche, formam um triângulo sobre a sua mente, sobre a sua fronte, que lembram a Trindade. Então é uma imagem contemplativa, e foi através de um processo de contemplação diante dela que foi surgindo um pouco esta meditação que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês, para resgatar na memória histórica da nossa província, bebendo do alto do Monte Cenário, como convidava tão bem
a canção composta pelo Valmir Alencar, eu vou daqui deste monte ao mundo, mas para ir ao mundo eu preciso voltar ao monte, para ir ao mundo eu preciso voltar àquela primeira experiência de amor que me chamou, que me atraiu. E o que atraiu os 7? Quando nós lembramos da origem da ordem, nós pensamos imediatamente no Monte Cenário, não é verdade? Mas eu penso que para sermos fiéis à história, nós temos que voltar um pouco antes do Monte Cenário. Nós temos que voltar àquela associação mora em Florença, em que antes de serem frades, 7 homens comerciantes, unidos por laços de atividade comercial e de amizade, se reuniam para atos de devoção e piedade numa associação dedicada a Nossa Senhora. Quando nós olhamos para a história de Nossa Senhora Aparecida, a partir do momento em que ela foi encontrada nas águas, ela é acolhida no barco dos 3 pescadores, ela é levada para casa. Vejam um processo evangélico, a pesca milagrosa do Evangelho, a pesca milagrosa do Rio Paraíba. E o maior milagre do Rio Paraíba não foram os peixes, mas foi encontrar uma imagem quebrada em 2 partes que, após 2 lances de rede, se uniam perfeitamente e que não se separaram, apesar de fragmentada uma da outra, mas estavam muito próximas e foram reconstituídas. E não é à toa que neste ano de 2018, seguido dos 300 anos, nós celebramos os 40 anos da restauração, da última restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi quebrada em mais de 200 pedaços por um jovem da cidade de São José dos Campos. Então, nós vamos amarrando aqui várias coisas que parecem isoladas, mas com o olhar contemplativo, orante, nós começamos a perceber que aquelas redes onde ela foi pescada significam essas tramas da história que vão unindo tantos e tantos acontecimentos e fazem parte da nossa história, que é a história da salvação. E vejam quantas tramas hoje aqui também nos reúnem como peixes numa rede que une frades, irmãs, leigos de tantas partes do Brasil, que talvez muitos aqui nem sequer se conheciam por causa de Maria. E essa mesma causa que hoje aqui nos reúne é a mesma que inspirou aqueles 7 a participarem daquela associação Mor de Florença. E estando no ano do laicato, nós vamos pensando que a nossa ordem tem uma origem laical. E que a igreja no Brasil, por mais de 300 anos, foi organizada em pequenas comunidades, nos ribeirões, nos interiores, nos sertões, longe das capitais, em confrarias, em irmandades, em pequenas comunidades, organizadas, coordenadas, levantadas, animadas por leigos. E que alegria termos tantos leigos e leigas aqui hoje nesta noite, em número superior aos frades e às irmãs. Que maravilha! E pensar também que aqui em Minas Gerais, a primeira semente servita é de um grupo de leigos que o Frei Alessio descobriu em Ouro Preto, e assim por diante. Então nós vamos percebendo que com o olhar contemplativo e a contemplação, que é um dos passos mais importantes na nossa vida espiritual, porque assim será na eternidade a contemplação da face de Deus. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Mostrai-me ao Senhor a vossa face, é a vossa face que eu procuro. O último passo da leitura orante da Bíblia, o último passo para atingir a perfeição da vida espiritual, que é a contemplação, nos leva a olhar para a história com o olhar de Deus. E como olhar de servos, nós percebemos em tantos momentos da nossa história, da história da igreja, da história do Brasil, a presença maternal de Maria, de Nossa Senhora. Nós não somos os únicos privilegiados, mas tantas e tantas congregações na igreja, os fundadores dizem, tudo que existe na congregação foi Maria que fez.
e nós podemos dizer um pouco mais ousadamente, a nossa ordem foi ela que fundou. Graças a Deus. E perceber a sua presença, que é uma presença de comunhão, de agregamento. Assim foi no Pentecostes. O livro dos Atos dos Apóstolos diz claramente e denota ali toda com o nome e a dignidade de Maria entre os apóstolos. Com Maria, a mãe de Jesus, perseveravam unânimes, unidos. Os nossos 7 santos pais da Associação Mor de Florença, eles vão para o alto do Monte Cenário e lá eles constroem uma igreja, uma pequena ermida a Nossa Senhora, e ao redor daquela ermida é que eles crescem na vida contemplativa. E aquela vida contemplativa dos 7, que não tinham projetos grandes, ousados, começou a atrair tantos para que subissem ao monte e fizessem aquela experiência de contemplação. Aqui no Brasil, em Aparecida, depois que a imagem saiu da água, do rio, para o barco, passou para a casa dos pescadores e vem toda a conotação familiar de igreja doméstica, começam a reunir os vizinhos, constroem um oratório, do oratório, praticamente mais de 20 anos depois, é que vai vir a primeira capela canonicamente erigida, depois a Basílica Velha, que nós conhecemos, o Santuário Nacional, e de 3 pescadores anualmente reúne mais de 12 milhões de pessoas por ano. E nós começamos a perceber, através de tantos sinais em que Maria está presente, que ela é a concretização daquilo que nós cantamos no hino. Eu vou sonhando a unidade em Cristo. Eu estou falando bastante de Maria e alguém pode pensar assim, bom, mas onde é que Cristo entra nessa história? Ele sempre esteve presente. Eu, antes de estudar um pouco mais sobre Nossa Senhora Aparecida, etc., eu tinha um pé muito atrás em relação às devoções populares marianas, numa preocupação cristológica, o medo de que Cristo perca o centro. Mas eu fui descobrindo aos poucos que cada devoto, cada peregrino, os 7, aqueles 3 pescadores e depois a multidão que se seguiu depois deles, e nós vamos a Nossa Senhora por causa de Cristo. E a unidade acontece por causa dele. E é por isso que nas mais diversas manifestações marianas pelo mundo afora, e não menos no Brasil, apesar de nós não termos aqui uma aparição fantástica, como no caso de Fátima, Guadalupe, Lourdes, mas uma aparição tão simples e que foi assim traduzida e entendida pelo povo simples, inspirado pelo Espírito de Deus, nós vamos percebendo algo em comum, que é Maria como a mãe geradora de comunhão e unidade, ela que reúne nas diferenças. E não é à toa que a sua imagem apareceu quebrada e foi tantas vezes restaurada, e neste ano nós celebramos os seus 40 anos. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e vemos essa mulher contemplativa, nós vemos esta mulher com a sua fronte iluminada, podemos perceber que até sai um sorriso dos seus lábios, um sorriso muito discreto, muito sereno, é a alegria do encontro com Jesus Cristo. E como é que nós fazemos memória histórica dos 7, como é que nós celebramos o jubileu, como é que nós podemos renovar o dom de Deus que nós recebemos? É através novamente dessa experiência pessoal e comunitária com o Senhor que afervora o nosso coração. E para um servo, para a serva de Maria, Maria é um caminho excelente que nos leva a Cristo. É um caminho primordial. E vejam o que diz esta frase: a nossa vocação e missão nasceu deste olhar. Foi de um olhar apaixonado e encantado dos 7, dos apóstolos do cenáculo em Jerusalém,
dos 7 no alto do Monte Cenário, na Associação Mor de Florença, dos 3 pescadores no barco, dos fiéis devotos, dos vizinhos que se reuniam aos sábados para rezar o terço. Diante dessa imagem, nasceu a nossa vocação e missão deste olhar. E a ele novamente nós nos confiamos, para nos mantermos firmes e fiéis no seguimento de Jesus, assim como imploramos na súplica dos servos, e com o olhar fixo em ti, Maria, seguir a Cristo. Agora você traz a sua mão direita ao peito e vai dizer em primeira pessoa esta frase: a minha vocação e missão nasceu deste olhar. Vamos dizer todos juntos? A minha vocação e missão nasceu deste olhar, e a ele se confia para manter-se firme e fiel no seguimento de Jesus, assim como imploramos na súplica, e com o olhar fixo em ti, Maria, seguir a Cristo. E olhando esse peregrino, nós vamos fazer uma experiência no domingo de ir a um santuário que é meta, que é rumo de peregrinação. E a maior expressão, a expressão mais bonita da face dos peregrinos, dos devotos, é o olhar. Quanta piedade naquele olhar voltado para a imagem. E quando eu convido a fazermos essa experiência, como estudantes, mariólogos, todos em potência, como servos de Maria, a fazer essa experiência de analisar o olhar do devoto no domingo, mas inserir-se também naquela fila para contemplar a imagem e fazer a experiência do devoto que olha e que dialoga com Maria, não com a imagem, mas que vê ali ela representada, o olhar do peregrino que contempla o mistério em silêncio e diante dele se comove e ora e reza e contempla e adora o mistério que ali está presente, que é o mistério do Verbo encarnado. E isso, meus irmãos, a imagem de Aparecida, ela convida à oração, é um convite a rezar. E eu quero concluir com essa frase de Carlos Carreto. Ele diz assim: quando rezo, procuro a novidade de Deus. Nós estamos falando em celebrar 100 anos, uma história centenária que ingressa dentro de uma história de quase 800 anos. Mas todas as vezes que eu rezo, toda aquela experiência primeira é renovada dentro de mim. Mesmo em meio à aridez, ao deserto espiritual que podemos nos encontrar. Quando rezo, procuro a novidade de Deus. Pode dizer junto comigo? Quando contemplo, aspiro a sua novidade. E essa é a única coisa que nunca me enjoa. Por isso, compreendo que se não rezo, estou encostado ao muro de minha velhice. Se não contemplo, sou sem profecia. Se não sugo a vida divina, perco o carisma. E quem sou eu sem a novidade de Deus? Quem sou eu sem profecia? Para que sirvo sem o carisma? Forte esta frase. O que sou eu sem o carisma? Se não contemplo, eu o perco. A espiritualidade se desencarna e o serviço se torna estéril, se torna fútil, banal. Ao longo da história da Igreja, da Ordem de Nossa Senhora Aparecida, a devoção mariana autêntica sempre conduziu à imitação das virtudes de Maria. A contemplação da sua imagem sempre despertou para a ação. Por isso, dos olhos de Maria, contemplamos também as suas mãos tão orantes e operantes, e seus lábios sorridentes, que representam a alegria que brota do encontro de Cristo e se manifesta no anúncio do Evangelho. Mas a contemplação, ela não termina numa atitude interior, privada ou comunitária de oração que apenas se restringe àquele pequeno grupo, mas ela leva à missão.
ela leva à ação. E por isso que os lábios de Nossa Senhora Aparecida sorriem, porque representam o anúncio da alegria do Evangelho. E finalmente, para terminar, o Papa Francisco, ainda quando cardeal, ele comentou que sempre o encantou o olhar dos devotos para as imagens de Nossa Senhora. E ele mesmo é testemunho vivo dessa experiência devocional orante e popular. Sempre antes de uma viagem apostólica, ele vai à Basílica de Nossa Senhora em Roma, a Basílica de Santa Maria, para rezar, para contemplar o ícone da Salvadora do povo romano, antes de partir para uma viagem. E certa vez, no Santuário de Lourdes, numa das suas pregações, ele usou essas palavras para se referir a Nossa Senhora, para olhar para Maria. Este nosso congresso é um convite a olhar a nossa história, tão bela e profunda, a reavivar o carisma, o dom de Deus que Ele nos confiou através de Maria, reavivar o carisma, indo à fonte, à fornalha ardente da caridade, que é o seu coração, através da oração, através da contemplação. Por isso, com o Papa, nós queremos dizer, todos juntos, Mãe, que este olhar me ajude a olhar os demais, a me encontrar com Jesus Cristo, a trabalhar para ser mais irmão, mais solidário, mais encontrado com os demais, e assim juntos possamos vir a esta casa de descanso sob a ternura do teu olhar. Mãe, presenteia-nos o teu olhar. E amanhã, seguindo o itinerário, a nossa programação, nós vamos passar o dia inteiro escutando a experiência e o conhecimento dos teólogos. E o Papa Francisco diz assim, se você quer aprender sobre Maria, vá aos teólogos. E nós temos, graças a Deus, 2 experts no nosso meio, que vão nos conduzir a Maria através do conhecimento. E finalmente, ele nos diz, o Papa, mas se você quer aprender a amar Maria, você vai aos devotos. Você quer conhecer Maria, vá aos teólogos. Quer aprender a amar Maria, vai aos devotos. Nós vamos fazer essa experiência nos próximos 2 dias. E que assim, do olhar e do ouvir como servos, meus irmãos, possamos, como filhos, contemplar a piedosa imagem de Nossa Senhora que traz o seu filho ao colo, do olhar, do ouvir, passar ao colo de Nossa Senhora e fazer essa experiência de filho muito amado de Deus. E que a partir deste congresso mariano possamos nós renovar o nosso compromisso como servos e servas de Maria. Podemos cantar todos juntos o Bondade? Ao final da vigília, que será logo em seguida. Muito obrigado. Deus abençoe o nosso congresso. Obrigado pela paciência. Deus abençoe.